Salve, salve, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Felipe Moura Brasil e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque em nossa programação. Na segunda-feira, no programa Roda Viva, o ministro Sérgio Moro chamou de bobajarada as matérias sobre as mensagens roubadas por hackers e atribuídas a integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato. Após ter participado da entrevista, analisei no Morning Show as declarações de Moro. Ô Felipe, diga lá, na sua avaliação, como eu disse, você que estava lá fazendo parte da bancada de entrevistadores, o que foi mais revelador, o que te chamou a atenção no desempenho do Sérgio Moro? Olha, eu já entrevistei o Sérgio Moro várias vezes, ele já deu várias entrevistas pra gente aqui na Jovem Pan, os Pingos nos Is, o Jornal da Manhã. E já assisti a muitas entrevistas com ele, já ouvi muitas entrevistas, eu sei, como muita gente sabe mais ou menos, do que ele fala e do que ele não fala, né? Então, ele já respondeu muitas vezes a essas questões a respeito de vaga no Supremo Tribunal Federal, de 2022, e ele sempre sai pela tangente, né, Adriles? Com certeza. Ele fala que não tem vaga aberta nesse momento, e considera até deselegante, né? Eu estou aqui falando com as minhas palavras, mas é basicamente o que ele quis dizer, falar disso nesse momento. Então é uma escolha que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer mais à frente. Sobre 2022 ainda está mais distante ainda. Então a gente sabe mais ou menos que ele não vai entregar muita coisa a respeito disso, nem vai entrar num confronto muito aberto e direto com nenhuma autoridade em particular. Nem com o presidente da República, muito menos, nem com o Congresso Nacional, com os parlamentares, nem com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. No entanto, ele dá algumas posições, ele tem uns posicionamentos firmes e é preciso saber exatamente o que ele pensa. Num programa assim, aliás, em primeiro lugar, queria agradecer a nossa querida Vera Magalhães pelo convite, foi um prazer participar, levar também o nome da Jovem Pan a esse programa de reestreia, que teve uma audiência muito grande. Então, num programa como esse, com a dinâmica que tem o Roda Viva, cada entrevistador acaba fazendo 3, 4, no máximo 5 perguntas. E eu tinha em mente mais ou menos o que os demais veículos iriam abordar, de acordo com o viés de cada um, de acordo com as reportagens que cada um já fez a respeito do Sérgio Moro, e eu pensei em focar mais nas questões presentes e futuras. Eu acho que não dá para entrevistar um ministro da Justiça e Segurança Pública, por exemplo, sem abordar a questão das fronteiras, porque o maior problema do Brasil é a criminalidade, e a criminalidade ela é derivada da entrada de armas e drogas, principalmente pelas fronteiras continentais brasileiras. Que foi a fuga, inclusive, não, exatamente. 75 membros do PCC no Paraguai, né? Perfeito. Ainda havia o gancho de um acontecimento quente e de altíssima relevância. E houve ali todo um reposicionamento das nossas forças de segurança na fronteira do Mato Grosso do Sul. É uma organização internacional, as autoridades dizem que tem laço com o Exército do Povo Paraguai, o EPP, com as Farc na Colômbia, com o Hezbollah no Líbano, importação, exportação de armas e drogas, e até para a segurança da população do Mato Grosso do Sul é importante saber quais são as providências sendo tomadas, e a população brasileira, as mães que não dormem enquanto seus filhos não chegam em casa, as pessoas que se preocupam com o transporte público de casa até o trabalho, a ida, a volta, toda a questão da criminalidade passa por isso, e eu acho sempre importante abordar esse tema. Eu, inclusive, sempre que comento a respeito disso há anos, eu falo que o tema mais debatido em Israel, em toda a Europa, nos Estados Unidos, é fronteira, e aqui muitas vezes se debate muita besteira a respeito disso. Então era preciso que o ministro da Justiça e Segurança Pública falasse quais são as providências que ele tem tomado a respeito disso. E eu acho que os temas em que eu foquei, é claro que você pensa em várias perguntas e muitas vezes outras pessoas podem fazer aquelas perguntas que você pensou num programa com essa dinâmica, mas eu acho que o tema mais presente, o tema sobre os temas sobre os quais pode existir alguma novidade no posicionamento do Sérgio Moro, são esses jabutis inseridos no pacote originalmente, como eu costumo dizer, anticrime, que foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente da República, mesmo tendo o Sérgio Moro e a sua pasta dado um parecer para que o presidente vetasse alguns pontos que ele não vetou, que foram a criação da figura do juiz das garantias, novos obstáculos à prisão preventiva, um recurso que o Sérgio Moro usou muito quando era juiz da Lava Jato em Curitiba, e também a limitação à delação premiada. Então eu consegui fazer ali perguntas a respeito principalmente do juiz das garantias e da limitação à delação premiada,
E eu acho que são temas complexos e em que o posicionamento dele é muito importante. Você se sentiu satisfeito com a resposta dele precisamente sobre a limitação das delações premiadas, ô Felipe? Essa é a resposta, Adriles, que eu achei mais curiosa da parte dele. Como eu até introduzi na minha pergunta, o fato, a criação da figura do juiz de garantias, ela gerou uma polêmica muito grande, até pela complexidade e pela dificuldade de implementação e toda a argumentação de inviabilidade e essa fronteira aí de se isso vai favorecer ou não a impunidade, que é a questão da limitação à delação premiada, ficou que é algo subjugada, ficou em segundo plano. E é algo de que a população brasileira já tem uma compreensão muito melhor, porque a gente está vendo há anos aí colaboradores premiados entregando vários outros criminosos, ou pelo menos instrumento de prisão de grandes caminhos de investigação. Então ele deu uma resposta que foi novidade para muita gente ali, porque ele falou que, de acordo com a interpretação dele, basicamente, não foram essas palavras que ele usou, não havia sido nada mudado. Não existiu essa limitação. Para ele vai continuar podendo o delator falar o que ele quiser. Porque qual foi a alteração da lei? É bom deixar claro aqui para o público do Morning Show. A alteração da lei, como foi interpretada por muitos parlamentares em todo o debate público, foi de que agora o colaborador, o delator, ele só pode falar dos crimes de que tem conhecimento se eles estiverem diretamente relacionados aos fatos originalmente investigados. E tudo intercalado, né? Impressionante. Exatamente. Ele até citou o caso da Lava Jato, que tudo tinha um tronco comum, que era o esquema de corrupção na Petrobras, obviamente. Então, você fazer com que a autoridade que esteja ali tomando o depoimento de um colaborador premiado feche os olhos e tape os ouvidos quando ele começar a falar sobre outros crimes que não tem a ver ali com o fato originalmente investigado, ele no final acabou soltando uma palavra forte. Ele falou, isso é uma estultice. Então, quer dizer, o Moro, ele próprio disse que se ele ainda fosse juiz, ele continuaria interpretando esse item do pacote de crime, essa nova lei em geral, né? Como se ela tivesse continuado. Mas ele poderia ser limitado por instâncias superiores, de acordo com a interpretação subjetiva das instâncias superiores. Ou seja, cria realmente um problema e um imbróglio. O que eu notei, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, evidentemente, pelo menos para mim, o ministro Sérgio Moro parecia um pouco mais solto. Do que o habitual, né? Aquela posição ali no centro da roda é uma posição que causa desconforto em muita gente, evidentemente, está cercado ali por jornalistas renomados fazendo perguntas duras que devem ser feitas, mas ele me pareceu mais solto, o Felipe, o Adriles, parece estar mais à vontade, cada vez mais à vontade no papel de político e deixando evidente que o legado é indelével de juiz da Lava Jato, mas cada vez mais na figura de político. O que você achou? Eu acho, sem fazer um juízo de valor a respeito disso que eu vou falar, se é bom ou se é ruim, que o Sérgio Moro já demonstrou há muitos anos que é muito habilidoso para responder esse tipo de coisa, para se posicionar agora, inclusive dentro de um governo. Existe uma hierarquia no governo, ele é um ministro, há vários outros ministros, o presidente da República está acima dele no poder executivo. Então, por exemplo, houve várias perguntas, e aqui sem nem qualquer ressalva ou crítica em relação à atuação do jornalista. Eu acho que o jornalista tem que tentar arrancar do ministro aquilo que conseguirem. É que eu, por exemplo, tenho a opinião pessoal de que, de fato, um ministro de determinada pasta, isso não tem nada a ver com o Sérgio Moro ou agora, ele não tem nada que ser comentarista político. Teve um momento que ele disse, eu não sou comentarista político. Houve uma pergunta... que ele não tem. A minha opinião pessoal é que eu acho que o ministro não tem mesmo que ficar falando sobre absolutamente tudo. É claro que se ele falar sobre uma coisa e não falar sobre outra, você pode falar, mas você falou sobre isso aqui, por que sobre isso aqui você não fala? Se tiver uma coisa assim que favoreça e outra que prejudique e tal, cabe ao jornalismo apontar eventualmente uma incoerência. Mas ele acabou falando, teve um ponto fora da curva, que foi esse vídeo bizarro com a emulação do discurso nazista do Roberto Alvim, ex-secretário da Cultura, que foi exonerado pelo presidente da República. Então, sobre isso, ele acabou soltando que ele falou internamente com o presidente, como ele disse sobre vários outros assuntos, que ele fala internamente, não para fora. Ele acabou soltando que foi um episódio bizarro, que a situação se tornou insustentável. É uma opinião pessoal dele e é uma opinião bastante óbvia, que uniu aí direita e esquerda a respeito desse tema.
Então é claro que é interessante você ouvir uma autoridade como ele, mas eu realmente não acredito que seja função de qualquer ministro, né? Porque se cobra dele, pode se cobrar de todos os ministros. Agora a gente vai perguntar para o Tarcísio também o que ele pensa sobre sobre outras questões. Quer dizer, não, pode perguntar e ele pode dizer e a resposta pode ser interessante. Eu só não acho que isso seja o mais relevante. Eu acho que ele também parece não estar muito disposto a abrir, né, Felipe? Ele me parece, digamos assim, muito parça de Bolsonaro nesse aspecto. Mas nem deve. Eu acho que é uma figura institucional. De se reservar a fazer essas críticas ali no âmbito deles e não publicar, para também não causar nenhum problema. A gente fala bastante a respeito dessa... onda de todo mundo opinar nas redes sociais, inclusive Bolsonaro, filhos, ministros, enfim, todo mundo tá lá fazendo comentários. Aí o Moro, pelo visto, procura não fazer isso e reserva o que ele tem para dizer para falar diretamente para o presidente. Agora que a gente fica curioso para saber... Exato. Existe a curiosidade da população e é natural que se tente arrancar do ministro as opiniões dele a respeito de diversos temas. Eu estou falando aqui de um modo geral. Eu acho que os ministros dos governos anteriores falavam demais sobre assuntos demais. Agora, ele foi questionado, por exemplo, sobre a questão do Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, que é investigado, etc. E, mais uma vez, ele falou, olha, isso a atribuição é do presidente da República. Exonerar ou não. É uma postura, sobretudo, eu acho, que institucional do ministro. Né? O ministro não deve falar sobre assuntos, não deve, assim, não é prudente falar sobre assuntos. Agora, que fogem da porque não é a responsabilidade dele. Se fosse, eu acho que ele teria a obrigação de dar uma posição. Mais uma coisa, existiu uma coisa meio infantil ontem, Felipe, uma coisa de se contrapor o ministro ao presidente da República. Alguém chegou a dizer, acho que foi o Leandro Colom, perguntando para ele assim, que tipo de conselho privado você daria ao presidente? Falou, olha, se o conselho é privado, eu daria em privado, não em público. Ou seja, uma coisa... Se ele me perguntasse, eu daria a ele, né? Ele respondeu. É uma coisa... Mas assim, entrando na onda do Silvio, eu acho que o ministro estava realmente mais solto. Eu acho que ele tem essa legitimidade, inclusive dessa curiosidade em relação a ele, tanto da parte do público, do eleitorado, quanto da parte da imprensa, e ele percebe o grande papel que tem. Inclusive, ele está sendo mais aberto a ironias em relação ao próprio Congresso, quando ele fala que o Congresso foi um pouco assodado em relação ao juiz de garantias. Fala, olha, mas se é uma vingança contra mim, eu não sou mais juiz, vocês não podem mais se vingar contra mim, vocês vão se vingar, subliminarmente a gente percebe na fala dele, contra o processo de justiça, criando o famigerado juiz de garantias, ou então falando ironicamente a respeito da própria imprensa, da imensa paciência que ele tem. Eu acho que ele está muito mais solto, inclusive mais seguro do papel que ele tem, como eu acho que eu posso dizer isso, eu digo de maneira franca, como herói nacional, que é a percepção majoritária do público que tem em relação a ele. Isso de vingança foi em relação à tese de que os parlamentares queriam se vingar do Moro ao criar o juiz das garantias, que impõe a divisão... O Marcelo Freixo falou explicitamente, para coibir abusos como os feitos pelo Sérgio Moro. Exatamente, porque aí se cria a divisão entre o juiz da fase de investigação e se coloca outro juiz de instrução e julgamento para ação penal, depois que há o recebimento da denúncia. Que então, na prática cria mais morosidade na justiça, é bom lembrar. Porque o juiz Sérgio Moro tomou várias decisões na fase de investigação e tal, e aí querem que tenha outro juiz, porque senão seria parcial, tudo isso que em geral a esquerda, né, acusa o Sérgio Moro de ser. Ô Felipe, com relação às perguntas relacionadas às matérias do Intercept, em parceria com outros veículos de comunicação também, que o Sérgio Moro mantém essa postura de meio que menosprezar ali o que foi publicado. Ontem ele citou até esse termo bobajarada, né? Querendo diminuir um pouco, né? Ele fala até de que é um assunto menor. Como é que você vê essa postura dele frente a esses materiais que foram revelados? Ele trata como um assunto menor. Ele já falou no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, durante horas, né? Se eu não me engano, foi primeiro no Senado, agora não me lembro, mas mais de 8 horas em muitas horas no outro. Então, assim, ele não falou nenhuma novidade a respeito desse assunto, porque ele já falou mais de 10 horas sobre esses assuntos. Então, assim, é óbvio que eu sabia que esse assunto ia ser abordado, só que eu sabia também que ele iria minimizar, que ele não ia reconhecer o conteúdo das mensagens, que ele disse que ele desfez a conta dele de Telegram, depois que houve notícias em relação à eleição americana de 2016, de invasão desses aplicativos ou qualquer coisa nesse sentido. Então, é algo sobre o qual ele já falou muito,
e que, de fato, é usado, é explorado politicamente por muita gente que quer soltar bandido. Então, eu acho que é um assunto maior e problemático para a própria imprensa, que não percebe o tiro de canhão no pé que ela deu, dando voz a estelionatários que comandaram esse tipo de coisa que não provou rigorosamente nada, a não ser a má intenção de seus agentes. O ponto principal e para o qual ele chamou a atenção, e eu acho fundamental que se chame a atenção, é justamente para o fato de que não houve qualquer revelação de uma prova fabricada falsamente que foi aproveitada para se condenar o ex-presidiário Lula. Então, as pessoas foram condenadas pelos crimes que cometeram. Agora existem um monte de ilações, de conclusões forçadas e tal, para tentar fazer parecer que as condenações foram injustas por parte daquele pessoal que defende, né, o criminoso, se ele tiver a ideologia que tem afinidade, que lhes convém. Na terça-feira, Glenn Greenwald e mais 6 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal no episódio da invasão de celulares de autoridades. Ao lado de Augusto Nunes e José Maria Trindade, comentei o assunto em Os Pingos nos Is. O Ministério Público Federal denunciou Glenn Greenwald e outros 6 investigados no âmbito da Operação Spoofing, que apura a invasão e roubo de mensagens de celulares de procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato e do então juiz federal Sérgio Moro. São apontadas a prática de organização criminosa, a de lavagem de dinheiro, bem como as interceptações telefônicas ilegais engendradas pelos investigados. Para o MPF, provas coletadas na investigação demonstram que Glenn auxiliou, incentivou e orientou o grupo durante o período das invasões. Por isso, ele também foi denunciado, embora não tenha sido indiciado pela Polícia Federal. A denúncia assinada pelo procurador da República Wellington Divino de Oliveira relata que a organização criminosa executava crimes cibernéticos por meio de 3 frentes: fraudes bancárias, invasão de dispositivos informáticos como celulares e lavagem de dinheiro. A peça não explora os crimes de fraudes bancárias. Nesse sentido, a finalidade ao citá-los é apenas caracterizar o objetivo dos envolvidos e explicar as suas ligações. O crime está sendo apurado em outra investigação. As apurações realizadas esclareceram os papéis dos denunciados. Eis um pequeno resumo. Walter Delgatti Neto e Tiago Eliezer Martins Santos atuavam como mentores e líderes do grupo. Danilo Cristiano Marques era testa de ferro de Walter, proporcionando meios materiais para que o líder executasse os crimes. Gustavo Henrique Elias Santos era programador e desenvolveu técnicas que permitiram a invasão do Telegram e cometia fraudes bancárias. Suelen Oliveira, esposa de Gustavo, agia como laranja e recrutava nomes para participar das falcatruas. E, por fim, Luiz Molição invadia terminais informáticos, aconselhava Walter sobre condutas que deveriam ser adotadas e foi o porta-voz do grupo nas conversas com Greenwald. O MPF divulgou até um organograma com a função de cada um. Quem nos acompanha por YouTube está vendo essa imagem. No que se refere à responsabilização de Glenn, o MPF ressalta que o dito jornalista não era alvo das investigações. A conduta foi adotada em respeito à medida cautelar proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que proibiu apurações sobre a atuação do denunciado. Ocorre que, durante a análise de um MacBook apreendido com autorização da Justiça na casa de Walter Delgatti, foi encontrado um áudio de um diálogo entre Luiz Molição e Glenn. A conversa foi realizada logo após a divulgação pela imprensa da invasão sofrida pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. No áudio, Molição deixa claro que as invasões e o monitoramento das comunicações telefônicas ainda eram realizadas e pede orientações a Glenn sobre a possibilidade de baixar o conteúdo de contas do Telegram de outras pessoas antes da publicação das matérias pelo site Intercept. Glenn, então, indica que o grupo criminoso deve apagar as mensagens que já foram repassadas para ele, de forma a não ligá-los ao material ilícito.
Segundo o MPF, é uma clara conduta de participação auxiliar no delito, buscando subverter a ideia de proteção à fonte jornalística em uma imunidade para orientação de criminosos. Augusto, a gente sabe que liberdade de expressão, sigilo da fonte, tudo isso são temas assim muito caros, no sentido de há um zelo muito grande a respeito desse assunto, principalmente quando se trata de questões alheias aos interesses do ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Porque quando a informação era incômoda para o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes, dentro do inquérito ilegal aberto pelo Dias Toffoli, mandou censurar reportagens da Cruzoé repercutidas pelo antagonista, também censurado. No entanto, há toda uma preocupação a respeito desses temas. E claro que o Glenn Greenwald é alguém ali mais à esquerda que muitas vezes conta com a proteção de todo esse establishment aí do Supremo, de boa parte do Congresso Nacional, conta com a benevolência dessas pessoas a respeito disso. No entanto, essa denúncia faz essa distinção. Em um determinado momento, que o texto diz claramente que não se trata de você estar interferindo nesses aspectos. Acontece que o sujeito não pode aconselhar um grupo criminoso durante o acontecimento dos delitos. E aí você tem a transcrição dos diálogos em que há o pedido de orientação e aí há uma orientação do Glenn a respeito daquilo. No mínimo, há uma zona cinzenta aí que merece o debate. Então eu tô só, para começar, levantando essa bola para você. O que você achou dessa denúncia? Vamos lá. É crime, não há dúvida a respeito disso, é crime você invadir um aparelho de alguém, um celular, uma rede social, qualquer, para você obter informações sobre alguém. É ilegal, é crime. Se você orienta o comportamento dos criminosos, como é que você vai alegar que não é criminoso também? Alguém vai roubar uma casa. Aí eu fico orientando assim, olha, cuidado, porque não entra por este lado, porque é policiado e tem seguranças em outras residências próximas. Entra por aqui. O que eu estou fazendo? Ou então eu digo, olha, vai na casa vizinha, porque lá tem mais objetos a roubar. É evidente que se você orienta a ação de uma quadrilha especializada em violar a intimidade, a privacidade de alguém, se você orienta, você está cometendo um crime. Isso alimenta uma outra suspeita. Pode ter sido comprado, isso aí o que transformaria o Glenn também em receptador de material roubado. Agora, liberdade de imprensa porque publicou, e os crimes praticados antes da publicação não valem? Só o que já se descobriu basta para denunciar, e você se aproximar da condenação, do julgamento da condenação de qualquer um. Aí eu me pergunto, como é que é essa história aí de proibir investigações a respeito de alguém? Porque é jornalista? Então também não podem me investigar, nenhum de nós aqui? O que fez o Gilmar Mendes é um completo absurdo, que é sublinhado por um detalhe. Com o fim da exigência do diploma de jornalista, você não precisa se formar em alguma faculdade de jornalismo para exercer a profissão. Então qualquer um pode ser jornalista. Você abre um espaço na internet e começa a xingar a mãe de todo mundo. Você é jornalista, então como você é jornalista, você está protegido, pelo direito de expressão, direito à liberdade de imprensa. Isso não é liberdade de imprensa,
Isso é crime, é roubo. É roubo, é um crime. Tá? Você viola a privacidade. Tá? Você invade a intimidade de alguém, e isso pode. Eu quero ver agora, com essas provas reunidas pela Justiça, pelo Ministério Público, quero ver agora se o Gilmar Mendes vai ter coragem de continuar tratando o Glenn como um ser especial. Ele é um advogado fantasiado de jornalista que tem um blog que publicou um material transformado em provas criminosamente obtidas. Se foram criminosamente obtidas, o crime tem que ser apurado, julgado e seus responsáveis condenados. Aliás, nós criticamos aqui a decisão do Gilmar Mendes quando ele a tomou meses atrás, justamente porque estava blindando alguém que poderia ser alvo de uma investigação se houvesse ali o mínimo de indícios de que pudesse ter atuado em qualquer conluio com um criminoso. Não estou falando nem especificamente do Glenn, mas é porque você não pode dar um salvo-conduto assim de que a pessoa não pode ser investigada de maneira nenhuma. Desde o início desse caso eu falo, o que vai ser avaliado é se houve algum conluio criminoso, se houve alguma orientação, se houve alguma participação ali durante o acontecimento dos delitos, e aí eventualmente vai haver uma denúncia. E foi isso que o Ministério Público acabou fazendo, uma denúncia tomando por base a seguinte argumentação que eu vou aqui detalhar mais para vocês antes de passar a palavra para o Zé Maria Trindade, que é justamente essa distinção do papel do jornalista e onde, na visão do denunciante, no caso do Ministério Público Federal, se ultrapassa essa linha. Então o procurador Wellington Divino Marques de Oliveira faz questão de dizer que não se discute em qualquer tom que a liberdade de imprensa é pilar de um Estado democrático de direito. Oliveira também chamou atenção para o papel da imprensa de, nas palavras dele, desnudar as entranhas dos esquemas de poder e corrupção que assolam o país. E também pontuou que diversos são os meios disponíveis para que o jornalista exerça seu papel. O procurador citou ainda a proteção ao sigilo da fonte como garantia constitucional e afirmou que não há crime em divulgar dados sigilosos sem participar de maneira direta da quebra do sigilo dessas informações. Todas essas distinções, aliás, muito importantes, tá? Ele ainda vai mostrar qual é a diferença em relação ao caso do Glenn na visão dele. Mas todos esses apontamentos são muito importantes porque a gente vê muitas vezes no debate público as pessoas comparando o incomparável. Então, há processos que estão sob segredo, no entanto, o jornalista obtém uma informação. Se tem um servidor que vazou ilegalmente uma informação, isso a lei e a jurisprudência garante que se há uma responsabilidade penal, se há uma culpa, ela é do servidor que vazou. O jornalista ele tem o direito de publicar sem qualquer problema. A questão é quando se cruza outra linha. Então vamos ver aqui o caso específico. Segundo Wellington Divino Marques de Oliveira, aspas, diferente é a situação em que o jornalista recebe material ilícito enquanto a situação delituosa ocorre e, tendo ciência de que a conduta criminosa ainda persiste, mantém contato com os agentes infratores e ainda garante que os criminosos serão por ele protegidos, indicando ações para dificultar as investigações e reduzir a possibilidade de responsabilização penal. Fecho aspas. Então essa é a diferença que marca o procurador, ciente de todos esses princípios aí, de todas essas questões de sigilo da fonte, liberdade de expressão, etc. Ele simplesmente está demarcando que há uma linha aí que na visão dele foi cruzada. E isso tem por base, Zé Maria Trindade, a transcrição ali de diálogos, de áudio que foi captado, de conversa do Luiz Molição com o próprio Glenn Greenwald. E aí é que entra um pouco de debate, e aí às vezes a gente vê vozes contrárias que justamente se debruçam sobre a transcrição, sobre a conversa, essa zona cinzenta. São aquelas declarações, aquelas respostas, o cara pede orientação, aí o Glenn fala o que o outro deve fazer e tal, e é essa interpretação que foi feita pelo procurador, de que o Glenn estava
com aqueles diálogos, e aí é claro que é preciso ler nas minúcias os trechos, indicando ações para dificultar as investigações e reduzir a possibilidade de responsabilização penal. Qual é a sua visão, Zé? Pois é, olha, Felipe, a situação é a seguinte: o Augusto tem toda a razão. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ao decidir a não exigência legal do diploma de jornalista para trabalhar nos veículos de comunicação, na verdade, ampliou o termo constitucional que fala sobre a liberdade de expressão. O Supremo, quando disse que não é necessário o diploma de jornalista, entendeu que seria uma restrição ao direito de expressão a quem fizesse o curso de jornalismo. Essa decisão do Supremo mudou o conceito real das coisas. Não mudou na prática. Nos Estados Unidos já é assim. A Constituição americana, que é muito pequena, garante, numa situação, a liberdade de imprensa, quase numa situação absoluta, mas com responsabilização, é claro. Lá, como aqui, mesmo não havendo a exigência legal do diploma de jornalismo, de comunicação social, os veículos de comunicação contratam, evidentemente, profissionais que tenham o diploma de jornalismo. Eu defendo o diploma, eu defendo, aliás, hoje, já pós-graduação e mestrado para entrar no veículo de comunicação. Mas esta é uma decisão do veículo de comunicação e não pode ser uma exigência legal, porque seria restrição da liberdade de expressão. Diante disso, ninguém pode se esconder atrás de um conceito ou de um auto julgamento de jornalista, e sair agredindo todo mundo ou mesmo praticando atos ilegais, como já aconteceu aqui em Brasília, de uma repórter de um jornal importante daqui de Brasília, que para provar a insegurança de um hospital, foi lá, sequestrou uma criança num berço, colocou a criança dentro de uma sacola e saiu do hospital, isso para provar que era possível roubar uma criança no hospital. Veja que complicação. É evidente que ela foi processada. Isso não é liberdade de jornalista, nem liberdade de imprensa e nem liberdade de expressão. Isto é um sequestro de um incapaz. Isso é um roubo. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então vamos lá. Diante desta reconceituação, que hoje a liberdade de expressão é para todos, não é só para os profissionais de imprensa. Então, diante disso, diz lá, incentivou. Quem tem dúvida disso que ele incentivou? Incentivou, sim. Incentivou. E orientou. Quem tem dúvida? Orientou, faça isso, faça aquilo. Entre naquele telefone, entre naquele outro, E usou. Isso não foi, esse usou não foi um dos argumentos, mas poderia ser incluído como argumento aí de acusação, porque ele usou, ou seja, ele incentivou, sim, a prática de um crime que eu considero muito grave. Não só pelas pessoas envolvidas. Senhores, procuradores, ministros da Justiça, presidente da República, presidente da Câmara e Senado. Esses telefones foram invadidos. E também os telefones de pessoas que não são autoridade. E essas invasões estão por aí, em vários lugares agora. E lá são conversas pessoais, conversas com namoradas, sei lá, eu não tenho acesso, não sei. Eu estou imaginando aqui, numa comunicação dessa você se abre com namoradas, com, sei lá, amantes, com irmão, com problemas em família, e isso tudo está exposto por aí em algum lugar, inclusive para os ministros do Supremo Tribunal Federal. A prova, Augusto, de que isso é crime, que as pessoas estão presas. Não estariam presas se não tivessem praticado o crime. Logo no início a gente falava, Augusto, que isso era uma matéria sem pé ou sem cabeça, porque faltava algo, complementou aí, o mandante do crime. Na quarta-feira, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender a aplicação do juiz das garantias por tempo indeterminado.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu a implementação do juiz das garantias. Agora a questão só será decidida no plenário pelos 11 ministros da Corte. O vice-presidente do STF, que está à frente do plantão do Supremo, atendeu a 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Com a decisão, Fux derrubou uma liminar do presidente da Casa, Dias Toffoli, que na semana passada havia adiado a implantação da mudança por até 180 dias. Na decisão de 43 páginas, o ministro destacou que o juiz das garantias deve ser suspenso porque a lei foi aprovada sem se levar em conta o impacto orçamentário da mudança. Fux também considerou que a proposta deveria ter partido do próprio judiciário, já que afeta o funcionamento da justiça. De acordo com a lei, o juiz das garantias será responsável por conduzir o processo, mas não pela sentença do caso. Luiz Fux disse que compete ao Supremo analisar a constitucionalidade da questão e não realizar um juízo eminentemente político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. E, segundo ele, o texto traz violação explícita à Constituição. Na decisão, o ministro destacou que o juiz das garantias não apenas reforma, mas refunda o processo penal brasileiro e altera direta e estruturalmente o funcionamento de qualquer unidade judiciária criminal do país. O ministro disse que também serão realizadas audiências públicas no STF para debater o juiz das garantias. Na liminar, Fux também suspendeu outros dispositivos da lei anticrime, como o que tornava juízes suspeitos se eles tomassem conhecimento de provas consideradas ilícitas. Ainda foi suspenso o artigo que determina a soltura de presos em flagrante que não fossem ouvidos por magistrados em até 24 horas após a detenção. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que a decisão de Fux é desnecessária e desrespeitosa com o parlamento brasileiro, com o governo brasileiro e com os outros poderes. Ele afirmou que a liminar gera perplexidade e indignação do Congresso e é um mau sinal para investidores. Maia disse confiar na presidência do ministro Dias Toffoli, que, segundo ele, na volta do recesso, vai restabelecer a normalidade na relação de equilíbrio entre os poderes. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, elogiou a decisão de Fux, dizendo que uma mudança estrutural da justiça brasileira demanda grande estudo e reflexão e não pode ser feita de forma inesperada. Moro ainda classificou como excelente a ideia de se realizar audiências públicas sobre o tema. A decisão de Fux foi criticada pelo ministro Marco Aurélio Mello, também do STF, e o tema foi debatido no programa 3 em 1. O ministro do STF, Marco Aurélio Mello, disse ao jornal Estado de São Paulo que a decisão do ministro Luiz Fux de suspender a implantação do juiz de garantias por tempo indeterminado gera insegurança jurídica e desgasta barbaramente a imagem do Supremo. Marco Aurélio quer que o tema seja analisado pelo plenário da Corte o quanto antes. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também criticou a decisão de Fux e chamou a medida de desnecessária e desrespeitosa com o presidente Jair Bolsonaro, o Congresso e o presidente da Corte, Dias Toffoli. Em entrevista ao Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, reforçou que a instalação do juiz das garantias é um retrocesso para o país e afirmou que a ideia é um erro do Congresso. Constantino. Olha, eu acho muito importante aqui a gente separar o conteúdo da forma. Eu gostei da decisão, no sentido de que eu acho que essa medida é horrível, eu acho que o Congresso não devia ter aprovado a emenda proposta pelo deputado socialista Marcelo Freixo, que depois foi comemorar que era para evitar abusos como aqueles supostamente cometidos pelo Moro, né? Eu acho que o presidente devia ter vetado, como sugeriu o seu ministro Sérgio Moro, e não o fez, então é uma cadeia de erros. Agora, o fato de eu não gostar da medida do juiz de garantias, de eu achar que é uma espécie de nova instância que vai levar mais morosidade ainda ao processo judiciário no Brasil, como, por exemplo, colocou com mais embasamento o Deltan Dallagnol nessa entrevista que eu participei de hoje mais cedo. Apesar de eu concordar com tudo isso, eu não acho que cabe ao Supremo o papel de legislar. E eu também não gosto dessas medidas todas tomadas de forma monocrática, ainda mais em plantão, ainda mais em cima de uma outra medida que já havia sido tomada em plantão pelo próprio ministro Dias Toffoli, há pouco tempo atrás, colocando um prazo de 6 meses. Eu acho que isso, de fato, gera insegurança jurídica. Eu, desnecessário dizer, não sou especialista em direito, mas conversando com alguns advogados e algumas pessoas que entendem mais do assunto, alguns acham que, olha, isso aí não é legislar por parte do Supremo, até porque o que foi avaliado é uma questão mais
intrínseca a questão da constitucionalidade ou não, e outros acham que sim, que o Supremo de fato ultrapassou alguns limites. Para mim, esse é o ponto importante, porque me desagrada, mesmo que a decisão vá ao encontro daquilo que eu gostaria, me incomoda e me preocupa um Supremo que rasga a sua missão básica de ser o guardião da Constituição e passa a tomar medidas arbitrárias, monocráticas, em plantão, e às vezes desfazendo aquilo que o outro acabou de fazer. É óbvio que isso gera insegurança jurídica. Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem sido um grande foco de instabilidade jurídica. Vamos falar mais à frente, como foi colocado no início, sobre percepção de corrupção, e eu acho que o STF tem muito a ver com isso. Já adianto minha opinião. Então, infelizmente, mesmo eu achando que o ministro Fux está bem intencionado e essa medida não tem cabimento e não tem fonte de recursos e precisa de mais debate, tudo isso, eu acho que de alguma forma representa, sim, uma afronta ao Congresso, por mais absurda que tenha sido, na minha opinião, a decisão do Congresso. E aí, Denise? Na verdade é isso, havia uma dificuldade imensa de aplicação dessa medida que entraria no pacote todo que já está entrando em vigor agora. Nós temos algumas exceções que vieram exatamente com essa decisão e é uma decisão que se esperava que acontecesse, pelo menos o adiamento. A decisão de Dias Toffoli, na verdade, já foi bem recebida, porque daria mais tempo para a discussão. A Justiça tem dificuldades enormes em termos práticos e financeiros para conseguir executar essa determinação. Se imaginava a possibilidade de se ficar protelando qualquer decisão judicial, de se ter posições divergentes que não necessariamente estariam relacionadas a uma defesa mais ampla dos possíveis condenados. Enfim, havia uma série de questionamentos e aí Fux foi de encontro exatamente a esses questionamentos a partir do momento que o Congresso decidiu e o presidente Bolsonaro não vetou. Agora, o problema é que tudo se dá aqui no Brasil dessa maneira incerta, insegura, com possibilidade de mudanças. A gente não sabe ainda se de repente uma decisão de plenário não pode alterar até mesmo essa decisão. E isso acontece em várias áreas relacionadas ao direito do cidadão, relacionadas à justiça, relacionadas à economia, ao comércio. É a tal preocupação com as condições institucionais. Então, quando o Rodrigo Maia falou da possibilidade, inclusive, do Brasil ter dificuldades de crescimento em função dessa insegurança institucional, ele está correto. A avaliação está correta nesse sentido. Pode não estar correta a forma como o Congresso encaminhou essa discussão toda, modificando o projeto original que foi apresentado, colocando um monte de coisas novas lá que alterava, inclusive, o objetivo original de todas as medidas. Enfim, mas é a situação que nós temos no Brasil e é preciso encontrar alguma alternativa para acabar com essa insegurança toda, para que o cidadão tenha mais segurança, para que o governo trabalhe com mais segurança em relação a algumas decisões, algumas medidas. E o investidor estrangeiro, quem acompanha o Brasil de fora, fica com uma péssima impressão com esse noticiário que sai. São as divergências entre os três poderes, são os embates públicos, são os questionamentos, enfim, a gente precisava passar o recado de maior segurança institucional. E Paulo Guedes está tentando mostrar exatamente isso lá no Fórum de Davos, que o Brasil é um país confiável, que está fazendo reformas, que está avançando institucionalmente, só que esbarra na realidade que nós temos aqui. Josias. Bom, pelo menos a gente já não pode dizer que a criação do juiz de garantias não teve nenhuma serventia. A iniciativa serviu para confirmar que pelo menos uma coisa já está garantida no Brasil, que é a insegurança jurídica. Há de tudo no Supremo, exceto segurança. O ministro Marco Aurélio Mello, ele tem razão quando diz que a autofagia que leva o Luiz Fux a mastigar uma decisão do Dias Toffoli, isso joga água no moinho da deterioração de uma hipotética supremacia do Supremo. A Constituição diz que o Supremo é um poder independente, mas a independência que os ministros concedem a si mesmos para decidir tudo em despachos monocráticos, individuais, acaba minando a independência da própria instituição. No caso do juiz de garantias, não há outro remédio senão o envio dessa encrenca para o plenário do Supremo nos primeiros dias de fevereiro, quando o judiciário volta de férias. O Supremo precisa dizer, num julgamento com a participação dos seus 11 membros, se a presença de 2 juízes em cada processo, do modo como foi aprovado pelo Congresso, fere ou não a Constituição. E o pior de tudo é que, mesmo sabendo que isso é necessário, não há a menor garantia de que vá acontecer
esse envio imediato do processo para o plenário, porque o Fux, como relator dos recursos, ele tem ampla liberdade para definir o prazo, não tem um prazo definido, ele pode mandar isso para julgamento quando ele bem entender. E o mais irônico em toda essa história é que, se fosse feita uma pesquisa para saber a opinião dos brasileiros sobre as deficiências do judiciário, ia ser muito difícil encontrar alguém que incluísse o juiz de garantias na lista de prioridades. Mas certamente haveria quem dissesse que o Brasil precisa de um Supremo Tribunal Federal estável, um tribunal que não desfaça a si mesmo em cada decisão. Infelizmente, essa autofagia do Supremo em torno do juiz de garantias reforça a vocação da Corte Suprema do Brasil para transformar o que é ruim em algo muito pior. No Jornal da Manhã, o procurador da República e coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, manifestou-se contra a implementação do juiz das garantias. E quando a gente vai olhar um outro aspecto de mudança, que é esse que você levantou, do juiz das garantias, eu vejo que foi um grande, na minha opinião, respeitando a opinião que o professor Vila manifestou há pouco, eu vejo como um grande retrocesso e um erro do Congresso em razão das circunstâncias particulares do Brasil. Em primeiro lugar, eu vejo como retrocesso porque o estudo do próprio Conselho Nacional de Justiça, em 2010, apontou que era inviável estabelecer isso no Brasil. Inviável por causa do custo excessivo que geraria. Como você comentou, Rodrigo, 20% das comarcas só tem um juiz no Brasil. Além disso, isso gera uma morosidade. Isso insere uma quinta instância judicial num sistema de justiça criminal que já é disfuncional. Além de tudo isso, o Congresso determinou que a instauração do juiz de garantias acontecesse em 30 dias, ou seja, absolutamente impraticável. E essa lei, ela tem por base uma presunção de que eu discordo, que é a presunção de que o juiz que emite decisões cautelares de busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e fiscal, na fase de investigação, é um juiz que se torna suspeito, que se torna parcial. Essa tese já foi rejeitada, inclusive, pelo próprio Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que disse que o juiz que emite uma decisão na fase de investigação continua sendo imparcial para sua decisão no final do processo. Se o Brasil fosse um país com um sistema de justiça criminal altamente eficiente, como os Estados Unidos ou alguns países europeus, eu poderia concordar com o professor Vila e dizer que isso é um avanço. Isso já existe, inclusive, em São Paulo, mas vamos observar que lá em São Paulo, a coordenadora dos promotores de justiça que atuam é contra a instalação no país do juiz de garantias. Mas, se fosse um país aqui com um sistema funcional, eu poderia concordar. Agora, o que acontece é que o Brasil tem um sistema de justiça disfuncional em relação especialmente à punição de poderosos. E o que você faz aqui seria um outro elemento de insegurança e de instabilidade e de inadequação desse sistema para punir pessoas poderosas. Ou seja, se estivéssemos em outro país, poderia ser que fosse um avanço. Mas no Brasil, eu vejo isso como a inserção de um novo elemento que não vem para melhorar o sistema, vem para piorar. Se a gente quisesse melhorar o sistema, todo mundo sabe o que tem que fazer. Diminuir morosidade, mudar esses recursos infindáveis morosos. Nós precisaríamos também mudar as regras de prescrição e trazer a execução da pena para a segunda instância. Em participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, Paulo Guedes afirmou que o grande inimigo do meio ambiente é a pobreza. A declaração do ministro da Economia foi analisada no Morning Show. A declaração de Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, em Davos, de que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. Essa declaração provocou uma onda de reações, Vini. Vamos lá, sempre no pique. Vamos lá, então, direto à fala aí do Paulo Guedes, Silvio, em Davos, no Fórum Econômico Mundial, onde ele diz o seguinte, abre aspas, o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. As pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. Eles têm todas as preocupações que não são as preocupações das pessoas que já destruíram suas florestas, que já lutaram suas minorias étnicas, essas coisas. É um problema muito complexo, não há uma solução simples. Ele também afirmou que todos precisamos de mais alimentos, mas que dependendo dos produtos químicos necessários para produzir mais alimentos, você não tem um meio ambiente limpo e essa é uma solução política. Não é simples, é muito complexa. Obviamente que o texto aí do Paulo Guedes gerou diversas reações, Silvio, principalmente nessa frase aqui onde ele fala que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. A gente tem alguns aqui para ilustrar para o público do Morning Show, algumas reações feitas pelo Twitter, como por exemplo do ex-ministro Cristóvão Buarque, que diz que Guedes diz que são os pobres que destroem o meio ambiente, não entendeu nada ou está mentindo. Quem destrói o meio ambiente é a voracidade do consumo e a ânsia do lucro pelos ricos e classes médias.
Pior que ele fala pelo Brasil, nos envergonhando no cenário mundial. A ex-ministra Marina Silva também criticou, falou que o grande inimigo do meio ambiente são os governos que negam o grave problema das mudanças climáticas, desmontam a governança ambiental, incentivam formas predatórias de uso das florestas e sem nenhum escrúpulo culpam as vítimas da devastação, os pobres. E por fim, o Guilherme Boulos, ex-candidato à presidência pelo PSOL, disse: Paulo Guedes, as pessoas destroem o meio ambiente para poder comer. Realidade, as corporações destroem o meio ambiente para poder lucrar. Ai, Jesus. Bom, eu acho que o maior inimigo do meio ambiente é essa tara ecoterrorista que quer idiopata, obsessiva com o aquecimento global. Sabe, né? Ele deu essa dica de uma esquerda pseudo-progressista que quer eventualmente colocar um princípio globalista de centralização do poder em causas um tanto quanto histéricas, entendeu? Que se contrapõem exatamente às verdadeiras causas da humanidade, que são muito mais urgentes. O meio ambiente está aí para servir ao homem, não o homem tem que servir a natureza. Se alguma coisa, algum tipo de exploração como agropecuária, ou agricultura, ou o agrotóxico mesmo, usado de maneira eficiente e saudável, com incremento da tecnologia, pode eliminar o número de pragas, ou aumentar o número da lavoura para alimentar uma população cada vez maior. Ou seja, eu acho que é isso que o Paulo Guedes está dizendo, entendeu? Foi feliz na colocação, não foi. Eu acho que a tecnologia pode. A tecnologia pode se aliar à causa ambiental. Agora, é impossível você respeitar um fórum de Davos que tem como principal estrela a Greta Thunberg. Mais uma vez, uma menina autista que faz previsões apocalípticas, que a humanidade está à beira do fim, sendo que a gente sabe que graças ao incremento do capitalismo, da tecnologia, a gente vive em condições cada vez melhores, claro, que há bolsões de miséria. E é esse que é o problema que eu acho que aponta o Paulo Guedes, há bolsões de pessoas que morrem até hoje de desinteria, por falta de saneamento básico, e esses países que precisam desses incrementos para colocar saneamento básico, para eliminar casos como desinteria, eles precisam de agropecuária, precisam de insumos agrícolas, ou seja, você estabelecer um tipo de regra que proíbe a produção de CO2, proíbe, sei lá, andar de avião, proíbe o uso consciente de agrotóxicos. Isso é uma coisa muito temerária e que as pessoas têm muita desconfiança exatamente por causa, principalmente, que as previsões que se colocaram sobre o aquecimento global nesse começo de década, quase nenhuma delas se confirmou, mas as questões de fome, miséria, exclusão social ainda se confirmam. Eu acho que é nesse sentido que o Paulo Guedes está dizendo, em contraposição a um tipo de governo único, hegemônico, de comportamento e de ação econômica. Volto a dizer, o capitalismo se deu exatamente pelo livre mercado, pela não imposição de uma ideologia para cima de todos os comportamentos de todas as nações. Eu acho que é esse problema que é o de Fórum de Davos, esse é o problema da ONU, esse é o problema da Greta, ficar defecando regras para além dos problemas reais da humanidade. É isso que o Paulo Guedes quis dizer, se expressou mal, mas eu estou corrigindo ele. Após a polêmica, Paulo Guedes se explicou. O ministro da Economia, Paulo Guedes, aproveitou uma reunião fechada com executivos de multinacionais nessa quarta-feira em Davos para desfazer a má impressão deixada no dia anterior, quando afirmou num debate sobre a ameaça das mudanças climáticas que a pior inimiga do meio ambiente é a pobreza. Na ocasião, Guedes afirmou que os povos da região amazônica desmatam porque precisam comer. Nesta quarta-feira, o ministro explicou a declaração anterior, dizendo que se referia ao fato de que as maiores cobranças ao Brasil vêm de países que já destruíram florestas por fome e desinformação dos habitantes em outras épocas. A relação estabelecida por Guedes entre pobreza e desmatamento foi contestada pelo ex-vice-presidente americano Al Gore. Em um painel sobre a Amazônia no Fórum Econômico, ao lado do presidente colombiano Ivan Duque e do cientista brasileiro Carlos Nobre, Gore afirmou que o desmatamento não é uma resposta sustentável contra a pobreza. O episódio foi comentado por Rodrigo Constantino no Jornal da Manhã. Olha, cuidado com o meio ambiente é uma coisa, histeria, alarmismo, pessimismo, o planeta vai derreter em 10 anos, isso aí é o negócio dos profetas do caos e do apocalipse, que o próprio presidente Trump condenou na sua primeira fala, de forma muito acertada, e o ministro Paulo Guedes também está certo, a pobreza é um problema sério para o meio ambiente, e os países que hoje se dão ao luxo de considerar isso uma das causas principais do mundo, devastaram as suas florestas
no passado, e hoje em dia muitos querem derrubar a escada, como se diz, querem justamente impor uma política ambiental que poderia ser catastrófica para o desenvolvimento desses países mais pobres. Então tem que ser levado tudo isso em conta. O Al Gore fez aquele famoso pseudo-documentário em que já teria previsto aí o derretimento do planeta, que deveria ter acontecido 15 anos atrás. Ou seja, esse alarmismo tem que levar em conta que tem muita gente no negócio de disseminar o medo para cobrar em troca concentração de poder, até porque não apresentam muito soluções práticas, alternativas, né? Querem só apontar o dedo, falar que tudo está horrível, que as autoridades fracassaram na meta de proteger o meio ambiente, e a solução, quando você pressiona, sai algo stalinista, como o Green New Deal do Partido Democrata aqui nos Estados Unidos, que é uma ingerência plena do Estado na economia. Durante a semana, Jair Bolsonaro afirmou e reafirmou que a possibilidade de desmembrar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública estava em estudo e que, se isto fosse feito, Sérgio Moro comandaria apenas a pasta da Justiça. Se for criado, daí ele fica na Justiça. Era o que era inicialmente, tanto é que quando ele foi convidado, não existia ainda essa modulação, né, de fundir com o Ministério da Segurança. No entanto, a hipótese de afastar Sérgio Moro da segurança pública foi descartada na sexta-feira pelo próprio presidente, após forte pressão popular em contrário. O assunto foi discutido no Jornal da Manhã com a presença de Marco Antônio Villa e José Maria Trindade. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que está descartada a possibilidade de desmembrar o Ministério da Justiça, que é comandado por Sérgio Moro. Lembrando que ontem o presidente da República tinha dito que o governo estava estudando recriar a pasta da Segurança Pública, já que Sérgio Moro cuida do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é uma pasta que cuida de todos esses assuntos, mas o presidente tinha dito que era possível desmembrar a pasta e Sérgio Moro ficaria apenas com a pasta da Justiça e outro ministro cuidaria da Segurança Pública. Mas José Maria Trindade, o presidente recuou nessa possibilidade. O termo é recuou. Não dá para falar que isso é uma especulação de A ou B, não. Ele que levantou essa história. Os secretários de Segurança Pública se reuniram aqui em Brasília e fizeram um pleito ao presidente Jair Bolsonaro. E ele prometeu estudar. No dia seguinte, na entrevista que ele disse que nunca mais daria na porta do Palácio da Alvorada, ele falou claramente que nunca tinha dito a Sérgio Moro de que seria ministro da Segurança Pública e Justiça, mas sim ministro da Justiça. Depois a gente viu que não. Já ali na fase inicial de formulação do governo, né, na fase de transição, já houve a definição do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O presidente Jair Bolsonaro que alimentou essa história. Essa demanda não é recente. Desde o início, quando ele assinou a primeira medida provisória do seu governo, da reforma administrativa, o senador Major Olímpio apresentou uma emenda para recriar o Ministério da Segurança Pública. E ele me disse na ocasião de que este é um discurso de campanha do grupo do presidente Jair Bolsonaro e de todos os deputados e senadores eleitos, ou seja, de que a segurança pública seria o mote do governo e, por isso, mereceria o Ministério da Segurança Pública. O Ministério da Justiça, Tiago, é muito importante, é o primeiro ministério criado no Brasil, ainda lá por Dom Pedro, príncipe regente, né, em 1800, eu não me lembro bem a data, mas enfim, o Ministério da Justiça é importante, mas perdeu com a evolução do tempo funções para a Casa Civil, para a Secretaria de Governo e também para o leva e traz do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. O ministro da Justiça era uma espécie de advogado do presidente da República e que fazia os famosos embargos auriculares, ou seja, falavam direto com os deuses, o Hermes, falavam direto com os deuses, ou seja, com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nessa era Moro, o ministro da Justiça não tem essa função. É por isso que eu digo que o ministro Sérgio Moro hoje é mais ministro da Segurança Pública do que ministro da Justiça. Tirando segurança pública, ele fica cuidando de defesa do consumidor e dos índios.
Mas aqui ao meu lado está alguém que sabe a data, né, professor Vila? Eu vou dizer quem disse a data, tem que dizer a verdade. A verdade. Foi um palmeirense, é conhecido como Reginaldo. É a voz de Deus 3 aqui de no julho estúdio, de 1822, ele entrou e falou aí, procurou aí. Vou dizer, então a questão, o Zé Maria foi muito feliz. A questão, eu acho um absurdo, né, dividir o ministério. Hoje não cabe. Antigamente, como o Zé Maria lembrou, o ministro da Justiça também era uma espécie de coordenador político do governo. Lá no passado, passando pelo presidente Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e tal, você tem ministros da Justiça poderosos, articuladores e tal. Isso foi mudando com o passar do tempo, né? E hoje o papel do ministro da Justiça é outro, a articulação se faz em outros ministérios. Então, evidentemente que quem plantou essa notícia não é uma conspiração da imprensa, porque nas mídias, nas redes sociais, tem sempre uma demonização da imprensa, né? Que a imprensa inventa, a imprensa é contra o governo, que a imprensa é isso, tudo mentira. E há também aqueles que inventam que são da imprensa, que não tem CNPJ, que não tem nenhuma responsabilidade. Então, para dizer a verdade e colocar o pingo nos is, qual que é? Quem criou toda essa situação foi o presidente da República. Ele que falou que queria desmembrar, ele que disse que o Moro não ia gostar, quer dizer, ele já disse, e ele que foi a uma reunião com todos os secretários de segurança sem que o ministro Sérgio Moro estivesse presente, o que é uma demonstração de desconsideração em relação ao seu ministro. Há, sim, no entorno do Palácio do Planalto, dos conselheiros do presidente, dos maus conselheiros, vale lembrar, que ficam a todo mundo com teorias conspirativas, né? E uma delas é que o Moro estaria preparando a sua candidatura a presidente em 2022. Eu até acho que ele é um nome muito forte, isso é evidente, eu e a torcida do Flamengo, para ser candidato em 2022. É um ministro popular, ele é mais popular que o presidente da República, muito conhecido, né? Consegue articular politicamente ter votos mais ao centro, da direita e mais ao centro, algo que o Bolsonaro não consegue. Portanto, ele é um candidato viável para 22. Agora, um presidente da República não pode governar o Brasil pensando em 2022. É como ele faz desde o ano passado. Ele tem de pensar no hoje, no agora. Antecipar a sucessão presidencial é muito ruim para o país. E nós falamos no calor da hora isso. Não é fazer profecia do passado. Cabe ao presidente administrar o Brasil. Sucessão de 22 se trata lá na frente. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.